110. Eis qual foi o fim desse combate. Ele exaltou de tal modo o ânimo dos israelitas que eles julgaram que, para o futuro, tudo lhes seria possível. No dia seguinte, Moisés ordenou que despojassem os mortos e reunissem as armas daqueles que haviam fugido. Em seguida, distribuiu recompensas aos que se haviam distinguido em tão grande feito e louvou publicamente o valor e o procedimento de Josué, ao qual todo o exército prestou ao mesmo tempo, por meios de aclamações, glorioso testemunho à sua virtude. Porém, o mais extraordinário nessa grande vitória foi o fato de não custar a vida a um só israelita, embora a carnificina entre os inimigos fosse notável, de modo que não se podiam contar os mortos. Moisés levantou um altar com esta inscrição: ao Deus vencedor. Ofereceu sobre ele vários sacrifícios e predisse que a nação dos amalequitas seria inteiramente destruída, pois, ainda que os hebreus jamais os tivessem ofendido, eles haviam sido muito injustos e desumanos, atacando os israelitas no deserto, onde estes sofriam com a falta de tudo. Dedicou a seguir um banquete a Josué, para testemunhar a alegria que estava sentindo pela vitória que este obtivera. Todo o acampamento ressoava, ao mesmo tempo, com cânticos em louvor a Deus, e alguns dias se passaram assim, em festas e regozijo. Capítulo 3. Reuel, sogro de Moisés, vem encontrá-lo e dá-lhe excelentes conselhos. 111. Êxodo 18. Reuel, sogro de Moisés, tendo sabido desses felizes resultados, veio encontrá-lo, para também louvar a Deus com ele, e trouxe Zipora, sua filha, e os netos. Moisés sentiu tanta alegria que ofereceu um banquete a todo o povo, próximo da sarça que ele vira arder e que não se consumia. Arão, Reuel e toda aquela grande multidão cantaram em comum nesse banquete, hinos em honra de Deus, a quem bendiziam como o autor de sua liberdade e de sua salvação. Dirigiram também louvores a Moisés, a quem reconheciam dever, depois de Deus, tão gloriosos e felizes acontecimentos. Reuel celebrou com cânticos a glória que o exército merecia, e particularmente Moisés, a cuja sábia orientação muito o povo devia. No dia seguinte, Reuel notou que Moisés estava sobrecarregado pela multidão de negócios, porque todos se dirigiam a ele para resolver as suas dúvidas e litígios, persuadidos de que nenhum outro, senão ele, seria capaz de o fazer. O povo estava tão convencido do interesse dele e de seu amor pela justiça que mesmo os que perdiam a causa acolhiam a sentença sem murmurar. Ele não quis então falar-lhe, para não perturbar o prazer que o povo sentia em ser julgado pelo seu admirável guia. Quando ele se retirou, porém, aconselhou, a sós, que escolhesse pessoas competentes e de confiança para resolver os assuntos menos importantes e que reservasse para si apenas o que se referia ao bem e à salvação do povo, assuntos cujo peso somente ele poderia suportar. Disse-lhe mais Reuel: assim, não ignorais quais são as graças que Deus vos concedeu, nem que ele se serviu de vos para livrar este povo de tantos perigos. Deixai, pois, que outros decidam as questões que surgem entre eles, em particular, e entregai-vos inteiramente ao serviço de Deus, para vos tornardes ainda mais capaz de assistir-lhes em suas necessidades mais prementes. Julgaria também apropriado que, depois de terdes feito a revista de todas as vossas tropas, vos as distribuísseis em diversos corpos de 10.000 homens, a cada um dos quais nomearíeis chefes, e que esses corpos fossem divididos em regimentos de 1.000 e de 500 homens, e os regimentos, em companhias de 100 e de 50 homens, e essas companhias, ainda, em esquadras de 30, de 20 e de 10 homens, comandados por oficiais, que teriam nomes conforme o número de soldados sob seu comando. Quanto aos juízes, seria necessário escolhê-los entre os homens de bem e de reconhecida virtude para decidir as divergências e as questões ordinárias. Quando houver negócios mais importantes, poderão ser encaminhados aos príncipes do povo. E, se ainda houver algum outro mais difícil, que eles não possam resolver, reservareis então para vos o encargo de solucioná-lo. Por esse meio, a justiça será feita a todos, nada vos impedirá de implorar continuamente o auxílio de Deus, e o tomareis cada vez mais favorável ao vosso exército. Moisés não somente aprovou as advertências de Reuel, mas revelou em plena assembleia quem as idealizara, dando assim ao sogro toda a glória.
O próprio Moisés o referiu nos livros santos, demonstrando o quanto estava longe de arrebatar aos outros a honra que lhes era devida e que tinha virtude bastante para elevar-se acima desses defeitos, tão comuns aos homens, como veremos em outro lugar, por diversos exemplos. Reuniu depois todo o povo, para avisar que iria tratar com Deus no monte e que esperava trazer-lhes novos testemunhos da extrema bondade dele para com seu povo. Ordenou-lhes que transferissem o acampamento para o mais próximo possível do monte, a fim de ficarem mais perto da Suprema Majestade, a quem eram devedores de todas as venturas. Capítulo 4. Moisés fala com Deus no Monte Sinai e entrega ao povo os 10 mandamentos, ditados por ele próprio. Moisés volta do monte, de onde traz as 2 tábuas da lei, e ordena ao povo, da parte de Deus, que construa um tabernáculo. 112. Êxodo 19. O Sinai, que supera em altura todos os montes das províncias vizinhas, está tão cheio de escarpas por todos os lados, que não somente é muito dificultoso lá subir, como também não se poderia contemplá-lo sem temor, pois é crença comum que Deus lá habita, e esse lugar mostra-se assustador e inacessível. Depois que Moisés lá estava, os hebreus cumpriram a ordem de avançar o acampamento até o pé desse monte, e estavam todos cheios de esperança nos favores que ele prometera obter de Deus. No aguardo de sua volta, cumpriram a ordem que Moisés lhes dera, para dele se tornarem dignos. Viviam em grande continência. Separaram-se durante 3 dias de suas mulheres, e as mulheres, por sua vez, com seus filhos, vestiram-se melhor que de ordinário e passaram 2 dias em festas e banquetes. Mas eram banquetes acompanhados de orações contínuas, que eles faziam a Deus, a fim de que ele recebesse bem a Moisés e enviasse, por intermédio dele, as graças que ele os havia feito esperar. Na manhã do 3º dia, antes do nascer do sol, viu-se o que até então não se havia presenciado no mundo. O céu estava tão claro e sereno que não existia a menor nuvem. Mas uma nuvem surgiu quase de repente e cobriu todo o acampamento dos israelitas. Um vento impetuoso, acompanhado de grande chuva, levantou um violento furacão. Os relâmpagos seguiam-se, um tão perto do outro que deslumbravam não somente os olhos, mas lançavam terror aos espíritos. O raio que caía com um ruído estranho indicava a presença de Deus. Deixo aos que lerem isto julgar como quiserem, mas fui obrigado a referir o que encontrei escrito nos livros santos. Uma tempestade tão extraordinária e um ruído tão espantoso, unidos à crença de que Deus habitava aquele monte, deixaram atônitos os hebreus, que não ousavam sair de suas tendas. Julgaram que Deus, em sua cólera, havia feito Moisés morrer e os tratava agora do mesmo modo. Estavam eles assim aterrorizados quando viram Moisés aparecer, cheio de majestade e resplandecente de glória, e a presença dele afastou a tristeza e fê-los conceber melhores esperanças. E não se dissiparam somente as nuvens de seus espíritos, mas também as que antes obscureciam o ar, que retomou a sua primeira serenidade. O grande profeta, após reunir todo o povo para informá-lo dos mandamentos que recebera de Deus, escolheu um lugar elevado, de onde cada qual pudesse ouvi-lo, e anunciou-lhes: Deus não se contentou em apenas receber-me de modo digno de sua infinita bondade, mas quis honrar o vosso acampamento com a sua presença e vos prescrever, por meu intermédio, a maneira de viver mais feliz que se possa imaginar. Conjuro-vos, pois, por ele mesmo e pelas obras admiráveis que realizou em vosso favor, a escutar com respeito que lhe deveis o que ele me ordenou dizer-vos, sem considerardes a baixeza de quem ele quis se servir para esse fim. Não considereis que é um homem que vos fala, mas pensai nas vantagens que recebereis com a observância dos mandamentos que vos trago da parte de Deus, e tomareis a ver a majestade daquele que se dignou servir-se de mim para vos conceder tanta felicidade. Pois não é Moisés, filho de Arão e de Joquebede, quem vos ministrará esses admiráveis preceitos, e sim o Deus Todo-Poderoso que, para vos livrar do cativeiro, mudou em sangue as águas do Nilo, abatendo o orgulho dos egípcios e ferindo-os com diversas pragas, que vos abriu caminho através do mar, que saciou a vossa fome com alimento descido do céu e matou a vossa sede com água que fez sair de um rochedo. Foi ele que concedeu a Adão a posse de tudo o que a terra e o mar são capazes de produzir, que salvou Noé das águas do dilúvio,
que quando Abraão, o autor de nossa raça, andava errante e vagabundo, deu-lhe a terra de Canaã, que fez nascer Isaque de um pai e de uma mãe que não estavam mais na idade de ter filhos, que deu a Jacó 12 filhos perfeitos em todas as virtudes, que pôs nas mãos de José o governo de todo o Egito, que, enfim, fez hoje o favor de dar-vos, por meu intermédio, os seus mandamentos. Se os observardes religiosamente e os preferirdes ao amor que tendes por vossas esposas e filhos, nada faltará para a vossa felicidade. A terra será sempre fértil para vós, e o mar, sempre tranquilo. Sereis ricos em filhos e temíveis aos vossos inimigos. Falo-vos com verdade, pois tive a felicidade de ver a Deus. Ouvi a sua voz imortal, e vos não podeis mais duvidar de que ele vos ame ou quis deseje cuidar de vossa posteridade.